Eu sou Gessandra Malta e esse é o mais novo podcast Fono Pode Mais que Imagina. Esse podcast com certeza vai levar você para um lugar que talvez você não conheça, que talvez você não saiba, que talvez seja novidade para você, mas eu tenho certeza que você vai amar essa caminhada comigo. A Medfono, ela apresenta junto comigo, Gessandra Malta, esse podcast. A fonoaudiologia é essa ciência que estuda a comunicação humana, que atua em várias áreas e, dentre elas, eu escolhi a fonoaudiologia hospitalar. E talvez isso seja novo para você, mas caminhando comigo nesse podcast você vai ver o quanto é importante a nossa atuação, o quanto é importante para você, talvez para um paciente familiar seu, conhecer essa nossa atuação que pode muito, que pode mais. E nesse primeiro podcast não podia ser diferente. O meu convidado, ele pode muito mais que eu imagino, que ele imagina, que você imagina. Ele é o doutor Tiago Melo. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer estar aqui. Queria agradecer essa oportunidade incrível. Eu acho que tua frase aqui do pode mais do que imagina, ele é profético, né? Vamos dizer assim. Eu acho que tem muita coisa boa para acontecer aqui. É isso aí. Mas antes de eu me apresentar, eu queria que você se apresentasse nesse momento. Por estarmos aqui no número 1. Sim, sim. Eu queria te conhecer, saber da sua formação. Eu vou tomar então um pouco desse momento aqui para você ficar à vontade agora. É isso aí. E contar pro pessoal quem é Gessandra. Então, eu sou Gessandra Malta. A minha primeira formação não é fonoaudiologia, minha primeira formação é teologia. E caminhei, né, nessa área. Eu fazia bordado de alta costura. Até então, eu precisei levar um material para uma pessoa que ia levar para minha bordadeira. E aí eu fui na UVV. E fiquei esperando, porque ele trabalhava na biblioteca da UVV. E aí eu fiquei esperando para ser atendida por ele, né, para ele vir buscar o material que ele ia levar para a sogra. E aí enquanto eu estou esperando, eu vi um painel, um mural, falando da fonoaudiologia na Ação Global. Olha só. Não é Ação Global o nome? Também isso, né? Na época era. É um projeto nosso de extensão da UVV. Anos atrás, não é isso? Uhum. E aí eu olhei e falei, gente, que bacana. E fiquei lendo tudo. E no meu coração eu tinha vontade de fazer psicologia. Eu já tinha compartilhado com o Maurício, meu marido, que eu ia fazer. As meninas eram pequenas ainda, e eu olhei e falei, gente, que bacana. E eu fui vendo aquela área de atuação, ação global, o que eles faziam, a questão dos exames audiológicos e a questão da disfagia também, da prevenção, dos engasgos e tal. E eu falei, cara, eu gostei desse negócio e eu quero fazer isso. E cheguei em casa falando que eu ia fazer fonoaudiologia, mas não era psicologia. Eu falei, não. Ele falou, mas eu não conheço fonoaudiologia. E aí eu apresentei a fonoaudiologia para ele, também tendo acabado de ser apresentada para ela. Que coisa, né? E aí eu fui conhecendo e fiz o vestibular, entrei, eu sou das primeiras turmas de fonoaudiologia da UVV. E aí eu falei, cara, é isso. E eu me encantei, a cada dia mais apaixonada. E desde a graduação, eu sabia que eu queria trabalhar em um hospital. Era a certeza que eu tinha. E aí, assim que teve um estágio primeiro estágio no IMABA, eu fui para fazer teste da orelhinha. Depois de estagiar, eu fui ser monitora. Em que período, para ter uma ideia? Já no início? Isso já no segundo período. Olha aí, já no segundo período. Atenção, alunos. Segundo período já fazendo estágio. Segundo período. Aí eu fui fazer estágio. Depois, a nossa professora de audiologia era também a coordenadora. E aí ela me chamou para ser monitora. E já fui até monitora remunerada. E fui e fiz a monitoria até me formar. Então foram os últimos períodos todos. Eu era monitora do teste da orelhinha no hospital IMABA. Então entrou em que ano na Fono? Eu entrei em 2005. 5 e formou? 2010. E 10. Isso. 5 anos. Não, 2005, em 2009. 9. Isso. Então, e assim foi. Então, essa é a história. Já querendo fonoaudiologia hospitalar. Ok. Era a única porta que eu tinha, era a triagem auditiva neonatal. Então, se é isso, é isso. Com isso foi vindo essa questão já
avançada da graduação, a questão da disfagia, que é o grande foco da fonoaudiologia hospitalar. O paciente com risco de broncoaspiração, o paciente com sonda naso, o paciente com sonda oro, interal, gástrica, o paciente com indicação de gastrostomia. E aí a gente foi conhecendo esse mundo e eu entrei para a fonoaudiologia hospitalar. Claro que com muito respeito, com muita responsabilidade, eu fui me especializar. Então, hoje, eu, como coordenadora do serviço de fonoaudiologia da Rede Meridional, porque a gente tem a Medifono, que é a minha empresa, ela tem o contrato dos 6 hospitais da Rede Meridional, da Grande Vitória. O Meridional Cariacica, onde tudo começou, Meridional Praia da Costa, Meridional Serra, Meridional Vitória, Meridional São Francisco e Meridional São Luís. É claro que com muito respeito eu fui me especializar. Então, hoje, eu atuo em qualquer área da fonoaudiologia hospitalar e me especializei em todas elas. Então, eu sou pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar e disfagia. Eu sou pós-graduada em cuidados paliativos. Pós-graduada em gerontologia. Pós-graduada em neonatologia e pediatria. E pós-graduada em fonoaudiologia intensiva. Que maravilha. Tudo da fonoaudiologia dentro do ambiente hospitalar, eu me especializei para estar ali abraçando todas as arestas, porque fono pode mais. Sensacional. Olha como isso teria que ser contado em detalhes, para todo mundo entender qual é essa trajetória e que as origens nem sempre nascem assim de uma maneira tão clara, como aconteceu com Davi, né? Davi, para poder lutar com Golias, foi convidado ali meio às cegas, né? Entregando o queijo para a família, foi levar comida para os irmãos. E eu acho... E foram buscar ele no campo, no campo. Cuidando de ovelha e matando leão. Justamente. E urso. E você já matava, então, vários leões e ursos nessa vida como co-pastora, né? Porque era. E agora passou a pastorear de uma maneira diferente. Com certeza, né? Porque isso no meu coração não é diferente. Hoje eu dou muito treinamento de acolhimento na Rede Meridional. E eu tenho certeza que é porque justamente eu sempre olhei a fonoaudiologia como meu ministério. Eu sempre olhei a fonoaudiologia como algo que eu posso fazer pelo meu paciente, que é reabilitar, habilitar, tratar, melhorar esse prognóstico que ele tem ou que ele tinha, mas, sobretudo, no meu treinamento de acolhimento, Thiago, eu sempre falo assim: quantos pacientes, eu dou um treinamento para a equipe, né, da Rede Meridional, quantos pacientes nós atendemos aqui no hospital? Aí são quantos leitos? São 130 leitos, são 120 leitos, são 40 leitos. Então, quantos pacientes nós atendemos? 40. Tipo, se são 80, não. É isso vezes pelo menos 2 ou 3. Perfeito. Porque o meu paciente é o doente físico. É o doente que está ali por uma questão clínica física. Mas quando o meu pai está internado, emocionalmente eu não estou bem. É verdade. Imagina um filho dentro de uma UTI. Aí é que eu não estou bem mesmo. Então, eu não tenho só o bebê para cuidar. Eu tenho o bebê e a mãe e o pai. É o estresse do cuidador. Exatamente. Eu tenho, não é o idoso para eu cuidar, eu tenho o idoso, a esposa dele, eu tenho a idosa, o esposo dele, os filhos dele. As angústias, as incertezas. Que não podem ser deixadas de lado, porque afinal de contas, a fonoaudiologia, eu sou terapeuta. E eu, como terapeuta, eu preciso que a família abrace a minha terapia e que o paciente abrace a minha terapia. Então, se essa família que se torna um paciente em potencial para mim de ser acolhido por mim, de ser orientado por mim naquilo que o paciente tem, naquilo que ele pode vir a ter de ganho com a minha ação, eu preciso acolher, eu preciso abraçar, eu preciso ter um olhar diferenciado. Então, a minha profissão, para mim, é o meu ministério. Eu amo o que eu faço. Maravilhoso. Eu amo receber nas postagens, quando eu posto o dia da alta de um bebê, por exemplo, eu amo a mãe falar assim: a tia G mudou a história da vida do meu filho. Tia G mudou a minha história com a amamentação. Tia G, meu filho está no TT até hoje, graças a você. Cara, é graças ao trabalho da fonoaudiologia, porque pode mais. É graças ao que Deus colocou no meu coração, porque isso é o que me move. Que lindo.
Fala com paixão, e não vê né? agora, claro, e não vê o paciente como ouvidos, laringe, faringe, corda vocal, como alguns fazem, nesse modelo chamado biocompartimentado, cada um cuidando do seu, mas esquecendo do todo. Exatamente. Então isso é extremamente nobre. Eu acho que essa nossa conversa aqui vai ser muito frutífera, porque da mesma forma como você vê a fono pensando no todo, eu também olho para os medicamentos, também pensando no todo. Quem é o paciente por trás disso? Eu acho que nossa conversa aqui vai render bastante. Exatamente. O paciente por trás disso é o que mais me move. O que o paciente apresenta para mim é o que me leva a estudar para apresentar resultado para ele. Sensacional. É esse é o caminho. É isso né? aí. Olhar o paciente como a gente vai longe, né, Tiago? Nessa área eu acho que a gente vai... que é o que a gente vê todo dia... pacientes debilitados e famílias angustiadas e às vezes sem o resultado devido por conta justamente disso, de uma falta de afeto, de acolhimento e de um conhecimento num todo, assim. E de incertezas, que ele precisa ser agora assegurado por informações e saber qual é o desfecho disso. E com o aprendizado de cada paciente, o desfecho a gente vê, as consequências, mas a partir do aprendizado de uma pessoa só, a gente pode trazer prevenção para uma série de famílias para não chegar nessa fase. Né? O paciente acometido agora de um acidente vascular cerebral, você vai cuidar dele. Sim. Claro, mas a família em volta já tem que entender como é importante controlar a pressão arterial, regular a glicemia, para não chegar também nesse desfecho, porque eu posso ter cuidadores ali que são irmãos, que são os mais novos e falam, olha, é esse o final da história que você quer? Essa famosa aposentadoria tão sonhada que você gostaria, mas agora passando quase 10, 12 horas acamado, usando anticoagulante, com risco de infecção respiratória, né, de recorrência. Não é esse o nosso caminho. Deveria ser o deixar de ninguém, né? Imagina. Então, assim como acontece um acidente aéreo, eu aprendo com aquele erro, a gente tem que respingar isso também para os profissionais de saúde. Olha, em todo momento a gente é um educador, embora esteja cuidando de um. Mas é com esse que a gente pode trazer exemplos e fazer com que outros também não sofram. Isso é gerar qualidade de vida. Essa é uma vertente dessa educação que a gente ocupa dentro desse ambiente da área da saúde, dentro do ambiente hospitalar, que é educar o familiar, essa rede de apoio, né, do meu paciente. Mas um outro lugar também que tem essa educação... eu até estava conversando com a minha equipe outro dia de um fato que aconteceu quando eu entrei para fazer a triagem neonatal, e aí eu faço 2 triagens hoje, né? Eu faço a triagem por conta dessa paixão. Você viu que em todas as áreas que eu falei aqui, eu não disse que eu fiz uma especialização, que eu fiz uma pós-graduação em audiologia. Nunca foi algo que me movia, né? E sempre foi um braço muito forte da fonoaudiologia. A audiologia, a motricidade oral, orofacial, a voz, né? Tanto a voz estética como a voz de um Parkinson e tal. Mas eu entrei para fazer as 2 triagens, que é a triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, e fazer o teste da linguinha, que é outra triagem, que é a Leia de 2014, e a auditiva, a Leia de 2010. E aí, entrei para fazer, vi o bebê quietinho e os lábios cianóticos. O bebezinho tinha nascido no dia anterior. Quando eu entrei e vi, a mãe veio com a informação, doutora, eu tô preocupada porque eu achei a boquinha dele roxa. E aí eu me aproximei e o bebê quieto demais. E eu tirei as luvinhas para ver as extremidades. Mãos extremamente roxas, geladas e os pezinhos também. E aí eu comecei a mexer com ele. Ei, meu amor, te ajeitar aqui e tal, deixando a mãe calma, porque é esse olhar de uma puérpera que tá com tudo, né? Bagunçado, porque eu falo que o puerpério leva você para um lugar desconhecido. E aí eu mantive assim, o bebê dá aquele choro estridente, que a gente, na nossa prática, sabe que esse choro é pós uma apneia. O bebê não estava quietinho à toa. E aí ele deu aquele chorão, falei, fiquei muito feliz com esse choro, viu? Peguei ele, encharutei ele na mantinha e falei, vamos dar um passeio com tia G. E coloquei ele bem juntinho de mim. E fui buscar algo para... E o bebê... A mãe acompanhou ou não? Não. Agora, você imagina, no puerpério, essa mãe
Então tem que ter muito carinho para abordar, para deixar ela leve, porque senão como eu largo essa mãe ali, sabe? E algo que é uma equipe que vê, é uma equipe que conhece, não sou eu que digo nada, não é, às vezes nem só o médico que diz nada, né? E eu saí com o bebê dela e eu fiquei até achando que o pai viria atrás de mim. E eu fui, e o bebê deu outro choro, e aí veio logo o bercinho aquecido, aquecemos aquele bebê e tudo mais. E aí eu estava conversando com as meninas da enfermagem, as técnicas, as berçaristas, o quanto o olhar de quem, de fato, tem um conhecimento, precisa estar presente naquele momento ali. Então, assim, é uma educação que você leva o outro a entender que você, quando você lida com vida, você tem que estudar e não é pouco. Porque você está lidando com vida, e a vida que envolve a vida de mais alguém, que é o amor daquela pessoa, né? E aí eu falei, gente, quando eu peguei aquele bebê, eu já fiz toda uma leitura. Ele estava fazendo um momento de apneia, ele precisa ser aquecido, tem que... E assim, tudo vinha. Então, como que você faz uma leitura de um diagnóstico possível se você não tem conhecimento? Muito bem. Então, é essa educação que você leva para o outro colega também dentro desse ambiente. Excelente, né? Exemplo. E interagindo bem com uma equipe multidisciplinar, sabendo o seu papel, em alguns momentos como um time, né? Naquela situação, você não tinha um pediatra junto, não tinha uma enfermeira e tomou a decisão correta de levar com quem pode entender melhor o que é aquela apneia. Essa é a função, então, integrativa, que eu sempre milito, né? Como professor, sempre conto isso para os meus alunos, né? Seja de farmácia, de medicina, de enfermagem, fisioterapia, nutrição, essa necessidade de andar como um corpo. E a gente poder agora conversar um pouquinho mais sobre tratamentos, riscos, e fico à vontade aqui para poder a gente desembolar. Você já está mandando mesmo nesse podcast e eu estou muito feliz. Eu estou me sentindo aqui muito à vontade nesse momento. Porque você não é só o doutor Tiago para mim, na verdade você é o Tiago, meu amigo, e é o doutor Tiago também. Antigos vizinhos desde 2002. Que já levou minhas filhas para ficar na casa enquanto eu fui trabalhar no encontro de casais e tudo certo, com histórias lindas. Histórias maravilhosas, né? E ver essas meninas já grandes e lindas. E aí é um prazer. Uma das que você ajudou a olhar ali. Hoje é obstetra. Hoje é obstetra. É sensacional. A outra, formada em Direito e fazendo Psicologia agora. Maravilhoso. Então, encontrei ela na UVV esses dias. Quem tá velho? Elas. Elas, com certeza. Experientes. Jamais, você muito menos. Poder ver você acompanhando, né? Eu lembro quando você me ligou pra gente falar sobre citologia, né? Sim, lembra daquele seu desespero? Conta um pouquinho aqui, pessoal, como é que foi. Então, gente, isso é muito legal. Porque eis que surge, né, uma pessoa que é formada em teologia, caindo na área da saúde para fazer fonoaudiologia. Então, como o fono pode mais, o fono tem que saber até de citologia. E eu zero sabia o que era citologia, muito menos dominar citologia. E eu tinha que apresentar um trabalho. Foi. E aí eu falei, Tiago, eu tenho que dar uma aula sobre citologia. Tiago é esse, gente. Eu tenho que falar sobre citologia. Me ensina. Tiago, por telefone. Fixo. Me explica aí o que é um retículo endoplasmático, o que é a mitocôndria. O que são as sinapses? Tiago, por favor. Você vê como são as coisas, Tiago, né? você me ensinou com um exemplo numa panela. Foi mesmo. Porque na época não tinha FaceTime, nada disso, né? Era uma conversa, eu falei assim, olha, o que você tem na sua frente aí que é redondo? Eu falei, imagina a panela, eu acho que eu lembrei disso, uma membrana, o aro da panela é a membrana, a parte de dentro é o citoplasma. E você acha que eu não usei o exemplo da panela na hora que eu fui dar a minha aula? Mas é claro que eu usei a panela. Eu acho que nós temos uma inspiração em comum. E quando eu acabei, eu era em citologia. Olha aí. Para os outros. A gente tem uma inspiração em comum. Jesus foi o melhor professor. É o melhor professor. Sempre. Porque em cada situação ele ensina com a realidade da pessoa. Quando ele fala, eu sou a água da vida, ele falou para uma mulher samaritana que estava buscando água ali ao meio-dia. Exatamente. Né? Quando ele falou, eu sou a videira, ele está falando para quem plantava a uva.
E assim eu acho que é um caminho nosso de ensinar. Quando ele falou da dracma, ele sabia da importância da dracma para aquele povo. Isso. Né? O que era perder uma dracma. Então, assim, é isso. Sal da terra, luz do mundo, para quem ali entende também qual era o papel do sal na época, que era o salário. Enfim, então é isso, Thiago. Então você faz parte da minha história desde quando eu não sabia nem o que era citologia e eu brilhei na minha apresentação. Falar eu já sabia. E muito bem. É por isso que eu quis fazer o podcast, porque falar... Tranquilo. Não tem problema, conversar é comigo mesmo. Pode então, mais. Falar eu posso mais. E aí, quer dizer, mas a gente para falar, isso é a base da oratória, né? Dominar o que tá falando. Não dominava muito bem, mas tive um professor no telefone que me deu um conhecimento ali que foi um start. Eu brilhei. Comecei muito bem. A gente vai falar hoje um pouquinho de medicamentos que podem interferir no sistema, então, da fonoaudiologia. E claro que a gente vai respingar isso para outros... E tirar dúvidas, enfim. Vamos começar primeiro com a audição? Você sabia que tem medicamento que pode interferir na acuidade auditiva e pode trazer tanto uma surdez irreversível, completa, ou com perda importante. Em ambos os lados. Inclusive, quando a gente faz a triagem, a gente fala sobre fator de risco quando o bebê passa no teste da orelhinha. Quadro evolutivo, se o bebê passou, o que pode mudar? Medicamentos ototóxicos. Né? E quais que você chegam a falar o nome dos medicamentos? Não. E aí? E isso que é interessante. Olha agora a importância dessa intersecção. Porque vem do lado de lá, olha, cuidado. Imagina, para um paciente ouvir falar medicamento ototóxico. Ele vai falar... Então, mas aí eu até olha que curioso. Eu até traduzo para ele essa questão mas do é porque seria, mas o você é mais ácido na história. Exatamente. Tem muito profissional de saúde que não é da fono, mas é da farmácia, da medicina, da enfermagem, que às vezes fica em dúvida quais são esses medicamentos. Então vale a pena a gente citar aqui quem são. Com certeza. Um deles é um diurético muito famoso que você com certeza conhece no hospital, chamado de Lasix, a furosemida. A furosemida pode trazer... é a mesma furosemida. O nome comercial Lasix tem até um motivo, é porque vem do inglês Long Action 6, ou seja, ele funciona por 6 horas. Daí o dedo duro, o nome da principal marca homenageia um efeito que ela tem por 6 horas. Mas a furosemida tem também o seu papel na área vestíbulo-coclear e pode trazer problemas temporários da audição e também distúrbios do equilíbrio. Então, às vezes eu vejo o paciente idoso reclamando de tonteira, e foi diagnosticado com labirintite. E fala, mas não funciona com flunarizina, começa a tomar outros medicamentos, mas pode ser uma influência da furosemida recentemente introduzida, porque ele tem insuficiência cardíaca congestiva. Sim. Então você acompanha no hospital o paciente cardiopata, às vezes está aguardando transplante, está sendo polimedicado, entrou a furosemida e vem agora um problema que você pode detectar. Olha, pode ser que a furosemida, temos outras alternativas hoje, se for o caso, suspender ou então reduzir a dose. Mas tem um tipo de interação que é muito especial. Um antibiótico chamado amicacina, que você também já deve conhecer a nível hospitalar, gentamicina. Sim. Essas duas substâncias pertencem a uma classe chamada dos aminoglicosídeos. E a surdez, nesse caso, pode ser irreparável, irreversível. Se ela for associada com a furosemida, o risco é muito maior. Então, recomendações aí. Neonatos, se puder evitar esses dois, se puder evitar. Pensar em outras classes de medicamentos, tais como os derivados da penicilina. Pode ser a ampicilina, pode ser a amoxicilina, pode ser a própria penicilina, as cefalosporinas, que não tem esse problema de causar ototoxicidade. Mas essas duas substâncias em questão, neonatos ou então gestantes, em qualquer uma das fases, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, porque a formação do sistema auditivo, ele não fica apenas no primeiro trimestre. Ele se alonga, ele beija até o terceiro trimestre. Então, muita cautela em mulheres que são expostas, né, por via, vamos dizer, parenteral, por via intramuscular ou intravenosa, com gentamicina e amicacina. Então, fazendo aqui um alerta, porque alguns podem ficar, meu Deus, então eu não vou usar nenhum produto que tem na farmácia, que tem esses componentes. Na farmácia, nós não temos gentamicina e amicacina para ser usado por via oral, porque ela não é absorvida. A gente tem somente uma marca famosa chamada Nebacetin. Nebacetin. Nebacetin contém neomicina. Essa neomicina, por via tópica,
não tem chance de causar surdez. Então, pode ser usado inclusive em crianças, mulheres que amamentam e às vezes têm quadros de infecção na mama, problemas de mastite, e às vezes é recomendado o uso. Alguns abrem a bula e falam, meu Deus, a neomicina pode causar surdez. Não, porque ela, embora possa entrar em contato com a mucosa oral, ao chegar no intestino, ao invés de ir por vaso sanguíneo, ela vai para o vaso sanitário. Essa substância não é absorvida por via oral. Então, acho que a gente fechou aqui 2 grandes grupos de grande preocupação em relação à perda da audição. Lá na UVV, que você participou na policlínica, Sim. Uma das perguntas cruciais, né, quando chega uma criança com perda auditiva, é perguntado para ela se ela foi internada e possíveis medicamentos que foi exposto aquele bebê. E nos relatos, a frequência é muito alta daqueles que usaram a classe chamada dos aminoglicosídeos. Atenção, então, gentamicina e amicacina tá assim no top da lista de indução de surdez. E essa questão medicamentosa, ela na nossa prática dentro da fonoaudiologia em ambiente hospitalar, ela às vezes ela compromete para a gente na interação com o paciente. É mesmo. Porque eu preciso pegar o paciente em estado de vigília, em estado de alerta, para que ele me responda. Eu posso fazer uma terapia passiva com esse paciente? Posso. Eu posso fazer manipulação, eu posso fazer estímulo tátil térmico, eu posso fazer manipulação laríngea? Posso, mas nada que se compara à efetividade de uma terapia ativa, onde eu dou comando ao paciente e ele me atende praticando, exercitando ali aquelas... as musculações orofaciais, que a gente fala, é igual uma musculação. Coloca a língua para fora, a língua no céu da boca, fazendo esses exercícios, esses estímulos, assim, né, orofaciais. Mas às vezes eu pego o paciente que está rebaixado. E muitas vezes é por conta de medicamento, né? Muito bem. Antes de falar do rebaixamento de consciência, que eu posso te ajudar também nisso, Sim. Vamos voltar só nessa pergunta de perda da audição, às vezes no momento de análise do paciente, onde você está esperando resposta e ele não apresenta, talvez você nessa situação já possa detectar de forma tão precoce pequenos danos gerados pela gentamicina, que às vezes a preocupação do intensivista é tirá-lo do quadro infeccioso, mas esquecer também do todo. Claro que situações de risco-benefício, um paciente em septicemia é o que temos, mas atenção, pacientes ou profissionais, a gente tem vivido momentos muito difíceis em relação à antibiótico-terapia. Não temos muitas opções. Talvez você que esteja assistindo agora pergunte, se esses medicamentos causam tanta surdez, por que eles estão no mercado ainda? Porque a gente não tem novas substâncias substitutas. Estima-se que até 2050, se continuarmos do jeito que a gente está, mais de 10 milhões de pessoas vão morrer no mundo por quadros de infecções bacterianas onde nós não vamos ter solução. Uma pergunta para você. Você sabe que os hospitais que você atende têm setores de isolamento total. Sim. Por respostas de antimicrobianos que são horrorosas. Então fica aqui o alerta, que quem não está no hospital ainda deve ser aquele agente de proteção, de reavaliar sempre se eu devo me expor à famosa azitromicina, a amoxicilina, uma injeçãozinha de Rocephin ou ceftriaxone em qualquer condição, um quadro de virose, você está com gripe e está escolhendo tomar antibiótico, prevenindo possivelmente uma infecção bacteriana. Lembre que más atitudes aqui fora respingam no atendimento da Gessandra lá no hospital, onde muitos pacientes não têm mais respostas. Porque às vezes a bactéria ela passa a ser resistente à classe inteira dos antibióticos. E nessa seleção, não tendo novas alternativas, o que fazer? Aumenta o custo, aumenta o tempo de internação, e às vezes você que está reclamando que não tem leito para a tua família, fala, mas está faltando, o sistema único de saúde é ruim. Não, muitas vezes é porque a gente senta num auditório achando que somos meros pagantes de um teatro que está acontecendo. Não, nós participamos ativamente de toda essa peça. Em relação à ototoxicidade, beleza. Agora vamos pro... Agora, nessa relação do ototóxico aí, tanto na triagem, mas aí é onde a fonoaudiologia também atua de uma forma que vai mais além. A triagem, ela é aquela resposta imediata da audição. O passa, não passa.
Eu tenho até aqui no estúdio aqui, ó, o aparelho que eu uso para fazer um exame que é um pouco mais avançado do que a emissão autoacústica, que é o BERA, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Aí esse é onde faz automaticamente o bebê que a mãe teve exposição a antibióticos na gestação, a mãe que teve diabetes gestacional, a mãe que usou algum tipo de droga, né? Lista ou ilícita. O bebê que passou pela fototerapia, a bilirrubina foi lá em cima. Icterícia neonatal. A icterícia. Então, alcoolizada, mulheres etilistas. Todos esses são fatores de risco para o bebê não passar apenas pela emissão autoacústica, e sim pelo potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Uma pergunta que eu te faço. Qual desses pacientes tem uma frequência maior de redução desse potencial evocado? Que você observa aqui na Grande Vitória? Dos fatores de risco, sempre foi a perda auditiva familiar. Familiar? Sempre foi, a perda auditiva familiar. Depois da perda auditiva familiar, mães com uso de álcool ou droga durante a gestação. Álcool ou droga. Vocês conseguem elencar qual tipo de droga? Se foi crack, cocaína, maconha? Não fizemos. Bom, atenção, futuros fonoaudiólogos, pesquisadores, pessoal que está procurando assim, qual o tema do TCC para fazer? Olha aqui, que berço de informações que são perdidas. Eu fico vendo muita gente assim, pensando no próprio umbigo, mas essa proximidade com os hospitais trariam respostas de salvar as próximas gerações, dizendo, olha, os riscos são enormes. E se for o álcool, eu não duvido. Porque a gente tem falado muito álcool e outras drogas, pensando que a droga ruim é cannabis e companhia, que tem os seus problemas graves, mas é uma discussão muito aberta que a gente precisa ter em relação ao consumo de álcool no nosso país, inclusive em mulheres de idade fértil. Né? O que não sei nem nessa questão do estudo, né, que é o que você desafiou aí agora os alunos e de fato o meu TCC mesmo foi sobre o teste da orelhinha, mas aí foi em outro ambiente porque a lei não existia ainda e o meu trabalho de conclusão de curso foi um dos trabalhos usados para que hoje a gente tivesse a lei do teste da orelhinha ter a obrigatoriedade de ser feito dentro da maternidade antes da alta hospitalar. Então, eu tenho esse dedinho, por isso essa paixão, nessa única área da audiologia que eu atuo, que é a triagem neonatal. Mas, às vezes, a gente sabia pela família, isso na época que eu atuei em serviço público, a gente sabia pela família o uso de algum tipo de droga, mas quando perguntava à mãe, ela não falava. Existem alguns motivos, né? Sim. Um deles é o conselho tutelar, que fica às vezes de olho, e por uma razão nobre. Nós participamos disso há 10 anos atrás, quando queríamos avaliar o perfil das células tronco de gestantes que estavam expostas ao crack. A minha aluna na época, doutora Ednildes, na época começou a fazer a coleta de algumas pacientes, mas o N da minha amostra era muito baixo, porque muitas negavam. Ela precisava de assinar um termo de consentimento, livre esclarecido, e a gente chegou um momento que só tínhamos 3 pacientes. Falou, olha, não vai dar para continuar a pesquisa por esse problema. Elas tinham receio de perder os seus filhos e acabam não se autodeclarando, mas é um problema que a gente precisa acompanhar. E aí nós mudamos o nosso foco para avaliar mulheres tabagistas e vimos que existia também um impacto enorme nas células tronco. Então é um assunto que sempre me aquece o coração de dizer como é importante a gente investigar com mais detalhes esses prejuízos neonatais, relacionados ao autismo também, TDAH, tantas disfunções ao longo da vida dessa criança, mas pensando como é que foi a qualidade dessa gravidez. Então, eu dei um salto, mas como a gente aqui está conversando, né? Então, já que a gente está falando de neonato, falando de gestação, falando dessa gravidade aí, da questão do medicamento em si, do dano que pode causar, eu vou trazer aqui no podcast um cara referência para a gente nos tratamentos, nas cirurgias de fissura lábio-palatal. E conversando com ele, e a gente vai abordar isso aqui, o quanto o medicamento na mulher em idade, né, de idade fértil e tal, pode interferir nessa questão da criança nascer com essa
Vou começar com um exemplo que vai servir como um corte. Eu acho que vocês vão ter corte aqui. Vai ter? Vai ter corte do Pode Mais? Vai ter? Vai. Acho que vai ter, né? Então, você já prepara então aqui, porque é um assunto muito relevante. Quando uma mulher hoje descobre que está grávida, fez o seu beta-HCG da farmácia, ou então foi para o laboratório, algumas já começam a ter enjoos. E aí vem as recomendações das famílias, dos parentes, falam, você pode tomar esse que não tem problema não. E um deles, famoso, se chama ondansetrona. Não vou falar o nome da marca, porque vão achar que ele é contra a marca tal. É um fármaco muito interessante. Ele é eficaz demais na área da oncologia. Para pacientes adultos é extremamente seguro. Ele bloqueia a ação da serotonina, num receptor chamado 5-HT3. Tá? Como nome comercial, ele tem uma sugestão muito forte, porque VO de vômito e NAU de náusea. Então, se você fechar os dois, você vai lembrar quem é essa substância, essa marca famosa. Mas muitas mulheres, no primeiro trimestre, passam a tomar esse medicamento como se ele fosse extremamente seguro, como os outros que a gente já conhece há mais de 40 anos, como o famoso Dramin, o Dimenidrinato, o Meclizine e companhia. A própria Anvisa já trouxe recomendações recentes para que não utilizemos como primeira escolha a ondansetrona, e um dos riscos está relacionado à fenda palatina. Olha que interessante. Então, Tiago, você é contra? Não, eu sou contra ser usado como primeira alternativa, porque nós temos outras medidas, até mesmo não medicamentosas, para diminuir a chance de enjoo. Mas, principalmente, evite no primeiro trimestre a exposição à ondansetrona, porque ainda não temos a relação causal bem estabelecida, mas enquanto isso não é bem respondido, é melhor colocar o pé atrás e não utilizar a ondansetrona como primeira escolha por conta desse risco da fenda palatina. E quais outros? Dimenidrinato, que é a substância ativa do Dramin, presente em várias outras formulações, geralmente associada à piridoxina, que é a vitamina B6. Então, a clássica. O Dramin B6, isso é bom que não dá sono. Veja, eu não posso usar também várias vezes, porque ele bloqueia a ação da histamina no sistema nervoso central. A ideia do B6 é porque a dose do dimenidrinato está à metade. Então, vem a fama de que ele não causa sono, porque a dose é menor. Mas se tomar 2 comprimidos, vai chegar na dose de 100 mg e vai causar de novo a sonolência. Então esse é um dos efeitos adversos pouco aceitos. Geralmente a mulher não deixa de trabalhar, vem os desafios, né? Ela está gestando. Ela está com fome, ela tem enjoo e tem que render no trabalho. E aí como é que entra como é que entra um fármaco que vai me causar sono? Então passa a ser muito atrativo a ondansetrona, que esse não causa sono. Mas a gente tem que lembrar da consequência lá na frente, que ainda não está bem estabelecida. Então, como primeira alternativa, pode ser o dimenidrinato, existe também a meclizina, que participam do mesmo mecanismo de ação e, lamentavelmente, todos os dois têm um problema da sonolência excessiva. Então, estratégias diferentes também de fazer com que a mulher não coma bastante, tenha intervalos mais curtos, né, de exposição a uma menor quantidade de alimentos, se você deve recomendar várias vezes para diversas pacientes. Sim. O uso de gengibre. Gengibre também é um produto seguro durante a fase gestacional e que tem importante efeito antiemético. Então, antes da ondansetrona, pensar nesses outros que citamos. E até sem ser medicamentoso tem aí, igual você citou, né? Como o gengibre. Exatamente. Tá? Outros medicamentos que podem causar também fenda palatina, registrado na literatura, é a fenitoína. Fenitoína, chamada de Idantal, isso já se conhece há muito tempo, é usado como anticonvulsivante, excelente pelo seu efeito, mas nós precisamos ter uma cautela em mulheres em idade fértil que fazem uso de fenitoína. Por 2 razões. Pelo risco de uma gravidez eventual, mas mesmo se ela estiver fazendo uso de contraceptivos. Os anticoncepcionais, por via oral ou até mesmo injetáveis, muitos deles podem ter a sua eficácia reduzida junto com a fenitoína. E a gente não resolve isso dando espaço entre elas. Ela pode tomar fenitoína no café da manhã, o contraceptivo depois do almoço ou depois do jantar. Mas os níveis plasmáticos do contraceptivo podem ser menores. Então, às vezes ela achando que está protegida, porque foi também indicada por alguém da família, alguém que chegou na farmácia lá, conversou com o balconista, não foi bem orientada, achou que estava protegida, a menstruação não chega, passou 30 dias nada, pode ser da idade, e veja o risco. Ela está grávida, fazendo uso da fenitoína no primeiro trimestre, que é o momento mais vulnerável de má formação, inclusive a fenda palatina. E lembrando que o lábio é formado na quarta semana. Ou seja, lá no iniciozinho, justamente. Né? 4ª, 9ª semana ali o palato. Então,
é algo muito sério que a gente tem que olhar. Não, você está direcionando para o profissional, para o médico, que é quem vai prescrever esse medicamento, mas a gente tem que orientar pessoas que não teve prescrição nenhuma e ela se automedica, né? Isso. Acho que tem os dois lados. Da automedicação, mas para a fenitoína é difícil ela buscar a fenitoína para isso sozinha. Mas eu digo que essa orientação ela tem que começar como uma história de um voo que a gente tem. Mas o Veja, o medicamento para o enjoo não é difícil. Ah, não, do enjoo do enjoo é um bom exemplo. Essa automedicação é que é... Você está certíssima. A automedicação é um problema que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho que é importante, mas algo que eu quero frisar é que, assim como num voo, a gente não combinou nada, mas se a gente falar máscaras descerão, né? A gente lembra, olha, se descer, coloca primeiro em você para depois no outro. Mas por que tantas vezes a gente ouve isso? É para ficar mesmo algo medular, como um reflexo. E em relação a medicamentos, eu acho que o profissional médico que prescreve precisa ensinar. Quando esse paciente chega à farmácia, ele precisa também ser mais uma vez ensinado, pensando nisso como um queijo suíço. Eu tenho que diminuir a chance de furos para ele não chegar lá na frente vulnerável. E acontece que hoje existem prescrições de 5 minutos, chega na farmácia atendido por um balconista que só vai falar, olha, passa no caixa que você tem desconto, e tá tudo errado, porque esse paciente lá na frente está chegando em casa com uma série de outros medicamentos, fazendo as possíveis interações e sendo vulnerável às complicações que não recaem sobre quem prescreveu a fenitoína, nem no farmacêutico, porque o dano do lábio leporino vai cair na sua mão. Sim. E aí você vai tratar quem? A criança com lábio leporino, mas fazer o raciocínio de volta. Na nossa conversa de hoje, eu tenho certeza que vai ficar já incrustado na sua cabeça. Toda paciente que eu encontrar que usa fenitoína, eu preciso saber se ela está bem protegida, se ela tem usado preservativo, porque existe um risco aqui iminente, né? E naquele momento de atender você explica isso para 5, 6, e essas notícias também se respingam. Vão sendo disseminadas. Disseminadas, né? Sem fake news, com informações importantes, que às vezes a internet está cheia de coisa, mas de baixa profundidade. Respaldo científico, né? Com pouca confirmação mesmo do que a ciência... Diferente do que propõe aqui o Fono Pode Mais. Exatamente. Por isso que eu trago você para abrir isso aí, para mostrar o nível do nosso bate-papo aqui. Ai, que legal. Eu dei aquele salto, mas agora eu tenho um outro ainda, vendo questão de gestação, questão da criança, né? Do nascimento, do NEL, que é a injeçãozinha que ele toma na coxinha. A vitamina K. Fala aí, gente. Que legal, vitamina K. E foi porque eu te ouvi, e eu não vou falar nem de longe com a propriedade que você falou, mas porque eu ouvi você falando sobre isso, me trouxe mais conhecimento do que eu já sabia. Então eu quero que você fale, porque eu sei que os nossos ouvintes vão amar ouvir você falando sobre o porquê da vitamina K. Você já observou esse ato lá no hospital? Sim. Você acompanha direto, né? Sim, sim. Tá lá, vai dar banho na criança, primeira injeçãozinha no vasto lateral da coxa, uma dosezinha na sala de parto hoje. Rapidinha de Canaquion, vitamina K, que tem essa letra em homenagem à função que ela exerce. É tão assim marcante para os pais que quando eu vou fazer a triagem e às vezes a mãe, que não assistiu, né? O bebê nasceu. Geralmente a mãe não assiste. O pai viu que foi dado, foi aplicada a vitamina K. A mãe fala assim: aqui vai dar a vacina no bebê. E tem algumas maternidades que tem parceria com os laboratórios, que eles vão dar uma vacina lá, outros não. A mãe vai ter que depois ser orientada para levar o bebê para tomar a vacina. O pai interrompe e fala assim: já tomou uma. Já vacinou. Já tomou uma, lá na sala de parto, mas não tomou. Aí a gente fala sobre. É importante, né? Explicar para eles, olha, a primeira... Assistiu lá. Foi uma injeção, vacina. Quem deu não orientou, e aí a gente acaba, nesse momento, tem que falar sobre. E isso no Brasil é o comum, a administração da vitamina K, porque todo neonato, ele chega nessa vida com níveis baixíssimos de vitamina K. Ela não atravessa facilmente a barreira placentária e... Naturalmente, se não recebesse a injeção no vasto lateral da coxa, seriam mais ou menos 7 dias para poder chegar ao seu ápice de vitamina K através da amamentação. Então ela pode obter pelo leite e também pela própria microbiota intestinal, que vai sendo habitada, né, no trato gastrointestinal e com isso gerando a fonte de vitamina K. O que me chama a atenção
é que num livro de cunho espiritual, como a Bíblia, lá no primeiro livro de Gênesis, existe uma conversa de Deus com Abraão, falando, olha, você vai fazer uma circuncisão no seu filho, que era uma pequena cirurgia, mas esse selo que a gente vai fazer aqui, essa aliança de sangue, ela vai ser realizada apenas no 8º dia. E isso me chamou muita atenção ao longo de anos. Fiz seminário teológico, falei, gente, mas por que 8? Por que 8? E o costume judaico, né? Os judeus fazem isso até hoje. Jesus, se você for lá no livro de Lucas, capítulo 2, Jesus foi apresentado no templo e também foi circuncidado no 8º dia. Eu falei, mas por quê? E aí, visitando a literatura, hoje nós temos dados de sobra para mostrar que essa plenitude de vitamina K chega até o 7º. E a gente vê que aliança perfeita, né? Um princípio religioso, mas que respeitou um aspecto bioquímico importante. Eu fico até imaginando se hoje essa conversa, Abraão chegou no céu e falou assim, agora eu entendi, né? Porque tinha um fator lá que alguém ia descobrir somente na década de 30, em 1930, um dinamarquês chamado Peter Dunn, que identificou esse fator e deu o nome em K em homenagem à coagulação. Mas é brilhante, né? Entender a farmacologia, a fisiologia, até mesmo em livros de cunho extremamente histórico, espiritual, que eu respeito muito. O livro mais vendido do mundo. E o livro que eu mais amo ler no mundo. Não é? Então, muito bom. E é interessante como que tudo Deus respeita, né? Criado por ele, e ele respeitou tudo. Muito bom. Mesmo sem ser claro pra gente, levando a gente a estudar. Né? Excelente. Ele podia ter falado, não, eu vou dar vitamina K pra esse menino aqui, o filho da promessa que você esperou tanto tempo, você já é idoso, vamos antecipar aí, vamos resolver. Não, vamos respeitar princípios fisiológicos. Assim como uma gestante fala assim, nossa, como eu quero ter filho. Você vai esperar chegar aos 40? Respeite um princípio fisiológico. A chance de malformações, ela é uma curva em J após os 35 anos. E as consequências você tem visto, então, no dia a dia. No dia a dia. Né? Eu, fazendo pós-doutorado na Espanha, quando a gente ia buscar os nossos filhos, eu achava que eram avós buscando as outras crianças. E não. Eram mulheres que, muitas delas tiveram seus óvulos congelados para terem uma gestação mais tardia. Respeito a alguma decisão. Claro. Algumas decisões, claro. Mas tem outro ponto de que a natureza, ela tem os seus princípios. E que em algumas são imutáveis. Com tanta evolução da farmacologia, da medicina, da fono, alguns princípios a gente precisa respeitar mesmo. Porque eles estão aí e eles vão ser eternos. Batendo na porta o tempo todo. Exatamente. Né? E aí a gente falou aí bastante sobre essa questão aí da pediatria, da dermatologia, né? Dessa questão da gestação. Falta da consciência, que eu acho que eu te interrompi aquela hora, em relação a produtos, substâncias que podem atrapalhar a sua investigação. Não, mas é porque reflexos. Eu voltei, porque aí eu fui lá para o adulto, aí a gente voltou. Aí tem um outro ponto também que eu queria que você falasse, na amamentação. Excelente. Quais... Vou te dar um exemplo prático que me incomoda ao extremo no Brasil. Pra mim. No final de um parto, existe geralmente no prontuário prescrições. Uma dipirona, paracetamol, aí colocam SOS, uma substância chamada prometazina, que o nome comercial é o Fenergan. Ele fica em SOS na prescrição. Com qual argumento? Não, porque a mãe pode ter uma coceirinha. A mãe pode dar uma empoladinha, então a gente usa ele como um anti-alérgico. Só que tem um ponto. Nós temos hoje uma gama de vários antialérgicos que não atravessam a chamada barreira hematoencefálica. A prometazina atravessa com força. Ela chega no cérebro muito rápido e bloqueia receptores de histamina, gerando o quê? Sonolência. É tão verdade que a prometazina é muito explorada em situações de paciente esquizofrênico, em plena agitação, psicomotora, em usuários de droga. Ela tem um importante efeito sedativo conhecido na medicina. E me chama a atenção. Né? Eu me lembro quando minha irmã nasceu em 89, lá na Paulista, no Hospital Santa Catarina. Ela vinha, minha mãe amamentava, e aí retornava com ela para a salinha. A gente via ela em alguns momentos do dia, dava saudade, falou, cadê? Aí veio um novo cenário de colocar o bebê próximo da mãe, facilitar a produção de ocitocina, né? Humanização, muito lindo pensar. Eu acho isso maravilhoso. Só que existe um contrassenso farmacológico no processo. Porque se eu trato a mãe com prometazina e o bebê está ali do lado dela, a mãe
sonolenta. Aí vem agora a técnica de enfermagem, a fono, mãe, é assim, mãe. É a hora que a gente precisa, mãe. Vamos colocar o bebê pra mamar. E alguns colocando a mãe como preguiçosa. E, na verdade, existe um problema que pode ser resolvido tranquilamente. Bom, se eu sei que existe a chance de uma produção excessiva de histamina, você pode oferecer para a mãe, até mesmo antes do parto, um antihistamínico que não atravessa a barreira hematocefálica. Exemplo, pode ser a fexofenadina, que é uma substância ativa de uma marca chamada Allegra, mas ela não estou fazendo propaganda aqui do Allegra. Assim. A fexofenadina é um antialérgico de importante ação para bloquear os receptores de histamina, mas que não confere esse efeito sedativo. Tem algum problema você falar sobre esses nomes que é mais comum para a gente? Comum não. Nas nossas aulas do nosso canal, Farmacologia na Prática, eu acho que a gente venceu essa barreira. No YouTube hoje, existem pessoas de nomes tão famosos, né? Falar Bombril, Chiclete, Sugar. Maisena. Rivotril. Pô, existe. Ozempic. São marcas. Sim. Então por que para outras eu não posso falar? Então aqui não é apontar o laboratório como inimigo, é a substância ativa. É só bom lembrar que a prometazina, ela foi berço de uma classe dos antipsicóticos. Se hoje a gente fala de Amplictil, se a gente fala hoje de amitriptilina, nortriptilina, todo mundo nasceu de um fármaco broto. A semente se chama prometazina, útil demais na medicina há mais de 70 anos, mas que paradoxo, em 2023 a gente está refém de um protocolo que pode ser modificado e facilitar o trabalho dos profissionais e do contato da mãe nos primeiros minutos de vida, Jesus. Isso aconteceu com a minha esposa, com a Letícia. Aí. Quando chegou a técnica de enfermagem, falou assim, eu vim trazer uma medicação. Eu falei assim, pra quê? Não, é pra não coçar. Eu falei, não, querida, não precisa, porque quem vai amamentar é ela, não sou eu. Eu não quero perder essa chance. Minha esposa já estava também sonolenta, por conta da anestesia ainda pós-parto, foi cesárea. E foi porque eu impedi. Eu falei, não será necessário. Qualquer coisa eu te chamo. Se for um evento aqui de cunho, um choque anafilático, claro que a gente vai ter que optar. Mas enquanto é uma medida profilática, SOS, porque era um domingo e talvez o plantonista não deveria ser incomodado, né, diante de um desfecho durante a madrugada, não, peraí, então vamos retornar. Com o meu segundo filho já foi totalmente diferente. Eu não correndo esse risco, não querendo nem ver essa cena de alguém entrar no quarto, ela já foi tratada com antihistamínico de casa com um produto que não atravessa a barreira hematocefálica. E quando eu te fiz essa pergunta, Thiago, foi porque eu assisto várias coisas da fármaco na prática e aprendo muito, né? Claro que não é o meu dia a dia, mas conhecimento é conhecimento, né? E eu tenho uma frase que eu falo, o conhecimento nos faz responsáveis. É verdade. Né? O fato de saber me faz ser responsável, né? Então, eu gosto muito. E aí eu tô te perguntando se tem algum problema, porque quando você cita esse, e aí você fala assim, não tô contra, não sei o quê. É aí que eu entendo do que você tá falando, porque eu sou fonoaudióloga. Então, se você não usar esse nome, termo, esse nome... vai se perder, né? Falar, professor, não fala só o nome da substância ativa, não fala a marca. Por isso que em alguns momentos eu tenho que falar a marca para você que tá em casa entender. Porque se o seu aluno, né... graduando ou não, de farmácia, ou pós-graduando, o que for, de farmácia. Ele te pede isso, avalie eu. Né? É só bom lembrar. Avalie o leigo que tá lá em casa. E aí, por isso que eu tô te perguntando. Geralmente, os nomes comerciais que eu cito aqui são nomes comerciais de produtos chamados de referência. Então, da prometazina, o referência é o Fenergan. E a gente acaba dando homenagem àquele que foi a mãe, né, de todos os outros. Mas o problema em si, a substância ativa, que está lá na caixa com um nome menor, chamado prometazina. Eita. Beleza. Tiago, olha só. A gente tem um tempo, agora você vê como que... Olha, cara, rendeu, Deus, né? É Deus, né? Amém. Deus é maravilhoso. Por quê? Nós vamos... Esse é o primeiro. Agosto dourado. Mês da amamentação, e a gente já está vencendo o tempo que a gente vai dar uma parada e a gente vai voltar. Então, você que está em casa, assista a parte 2, que sai a parte 3, porque é muita informação, é muita fonoaudiologia ligado a essa questão aí, eu aprendendo, você em casa também aprendendo. Então, a gente fechou
esse primeiro momento falando só de gestação, bebê, amamentação. Fechamos esse bloquinho aqui, ó, falando dessa questão da amamentação. Mas a gente está indo para esse momento final só para saber, existe também que atrapalha na amamentação em si? Boa. Fecha aí pra gente. Eu tenho tempo? Dá tempo? Dá tempo? Tá. Então só lembrando... Esse tempinho dá. Primeiro que o leite pode ser também rico na própria prometazina. Sim. Então, olha o problema. O bebê mamar um produto que também causa sonolência nele. Então, o intervalo entre as mamadas começa a ficar maior. Aí chega a técnica de enfermagem e fala assim, mãe, tá entrando em hipoglicemia, mãe. Tá tendo até hálito cetônico. E a culpa é desse reflexo também que está diminuído. Às vezes, a sua avaliação lá por Bera com prometazina pode ser também uma avaliação falsa, porque ele está sob uso de uma substância que tem um caráter sedativo. Então, é doença ou foi induzido pelo próprio medicamento? Convém fazer uma análise em outra situação. Existem fármacos também que podem atrapalhar de forma enérgica a produção de leite. Então, por exemplo, mulheres que fumam. O excesso de nicotina produz mais dopamina e a dopamina diminui a liberação de prolactina. Então, o cigarro é um clássico secador de leite. Drogas de abuso como cocaína, crack fazem isso também. A famosa Ritalina, talvez você esteja atendendo mulheres que têm TDAH. Sim. E aí vem a dúvida, tomo ou não agora o metilfenidato? Ritalina ou então Venvance, que é a lisdexanfetamina. Essas duas substâncias também diminuem drasticamente a produção de leite. Então, qualquer fármaco que aumenta a oferta de dopamina, ele tende a secar o leite. Um outro antidepressivo chamado bupropiona também não deve ser usado em lactantes, porque diminui a produção de leite. Então, qual é o antidepressivo ideal para a mulher que amamenta? Existe um grupo que não interfere e também a sua secreção no leite ela é baixa. Um exemplo seria a sertralina. Sertralina é um antidepressivo bastante seguro durante a lactação de mulheres que às vezes passam pelo problema do pós-parto. Então, eu não estou aqui colocando areia na fogueira e dizendo, olha, nenhuma situação pode ser usado medicamento, mas existe a forma crítica, ética e responsável para o seu consumo. Okay? Principalmente nesse estágio da mulher, onde ela gestou e ela sonhou com o parto, ela sonhou com a amamentação. Isso faz parte da história da maioria das mulheres. Ela se empodera por poder amamentar, ela se sente mais mãe. Isso não quer dizer que seja, né? Porque existe mãe que, se você não pode amamentar, você continua sendo mãe linda, maravilhosa, perfeita. Sim. Mas existe aquela que não amamentar por algo que poderia... não dá, né? Tem como a gente ajustar. Evitado, né? Perfeito. E então, pelo amor de Deus, nada de cerveja preta, hein? Exato. Ouviram falar? São as culturas populares. Preta é ótimo, que produz um leite. Falei, claro, tem álcool sendo eliminado no leite. O álcool eliminado do leite faz com que o bebê também mame menos. O intervalo entre as mamadas fique mais espaçado. Então dá uma sensação de que produz mais leite. Mas eu estou intoxicando o bebê também, apresentando para ele etanol, que é facilmente excretado no leite materno. Então, como a gente venceu esse primeiro tempo, e aí você vai ter a segunda parte, que você vai se encantar cada vez mais, porque fono pode mais. Pode mais. Então, fecha aí pra gente, falando justamente dessa questão da amamentação. Dá uma orientação aí para tanto abrangendo o profissional, que é consultor de amamentação, o próprio pediatra, nós fonoaudiólogos, os enfermeiros, que trabalham com a amamentação, né, antes da alta hospitalar ali no puerpério da mãe ali, como às vezes somos chamados para atender em casa também, e essa questão até falando para as próprias mães, as próprias puérperas. Certo, vou começar então em respeito às mamães. Primeiro, mamães, tudo que você estiver tomando, refira isso para o seu médico, o seu farmacêutico, fonoaudiólogo, tudo. Não é só porque aquele que foi prescrito na receita, não. Aquele que você toma escondido, tá lá na gaveta, conte, porque alguns deles podem atrapalhar a produção de leite ou também aumentar. Exemplos até de antigripais. Antigripais que contém fenilefrina. Eu tô tomando Alegra D, que eu tô com o nariz muito escorrendo. Ali tem pseudefedrina. A pseudefedrina também atrapalha a produção de leite. Segundo agora é o puxão de orelha para os profissionais de saúde, que alguns ficaram adormecidos com a farmacologia da graduação. Viram lá no terceiro, quarto período, depois não querem mais saber disso. Acontece que vem novos fármacos no mercado. Eu preciso me atualizar. E aí vem a pergunta, como você tem se atualizado em relação aos medicamentos que estão aparecendo no mercado? São marcas diversas. São mais de 13 mil marcas no Brasil. Eu te pergunto aqui, será que você conhece todas as composições dos produtos que são apresentados pelo seu paciente? Ele fala para você, eu tomo Tandrilax. Eu sei o que é?
Eu sei que é carisoprodol, diclofenaco, cafeína, paracetamol. Não, eu tenho dúvida. Então, vamos baixar a bola, vamos trocar informações. Consulte, então, quem entenda sobre medicamento. E muitos deles que querem se aprofundar na farmacologia, hoje é possível. E um dos nossos canais aqui é o canal Farmacologia na Prática. Ah, isso aí! Gente, a gente para esse podcast por aqui, mas eu te peço, siga a gente no canal, aciona o sininho, não só... Se inscreva, tem que falar, se inscreva no canal, o caminho é esse, presta atenção, você tá ficando nervosa, olha só, você tem que falar, se inscreva no canal Fono Pode Mais, ative o sininho para ativar as notificações, porque o novo vídeo vai aparecer para você lá rapidinho, e claro, deixa o seu like. Não se esqueça também de deixar os seus comentários aqui, porque com comentário, com joinha, com sininho e se inscrevendo, os vídeos tendem a aparecer com mais frequência para você e também os seus amigos. Isso não só no Fono Pode Mais, como Farmaco na Prática, claro. O maior canal de farmacologia do Brasil. Que você assista o próximo, porque também vai te surpreender nessa viagem com a fonoaudiologia e esse doutor maravilhoso. Beijo, até o próximo.